quero agradecer, saudar os irmãos que estão em casa, mandar um abraço aí para a galera de Itabatã também que está conectada aí, e pedir que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre a sua vida. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 4. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Em reverência à palavra de Deus, queria convidar vocês a se colocar em pé. E diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai santo, a tua palavra é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Pai, que esta tua palavra possa, ó Pai querido, criar alicerces em nossos corações, que ela possa se aprofundar em nós, que ela possa marcar as nossas vidas, Pai querido, que ela possa, ó Pai querido, fazer parte de nós. Senhor Deus, ministra aos nossos corações. Mais uma vez te pedimos nessa manhã, derrama a tua graça e o teu amor sobre nós. No doce e eterno nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Na quinta-feira, eu estava ministrando aqui sobre o tema acesso negado. Compartilhamos aqui da palavra do Senhor que está lá em João capítulo 11, quando Maria e Marta pedem para que chame Jesus, para que Jesus pudesse curar Lázaro, mas Jesus demora 2 dias vindo Lázaro então a falecer. E é como se fosse uma sequência. Eu queria que os irmãos pensassem comigo hoje nessa manhã acerca daqueles momentos, acerca das nossas orações que muitas vezes Deus não nos responde. E eu quero compartilhar com os irmãos um pedaço da minha história que aconteceu no ano de 97 e marcou a minha vida para sempre. Eu acho que enquanto eu respirar nessa terra, eu irei me lembrar daquilo que o Senhor permitiu que acontecesse com a minha vida, para que eu pudesse então tê-lo ainda mais como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Essa palavra de Mateus, todos nós conhecemos, o evangelista Mateus. O primeiro evangelho a ser escrito, segundo os estudiosos, foi o evangelho de Marcos. Marcos narra apenas no capítulo 1, no versículo 12, acerca de logo depois de Jesus ter sido batizado, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Todos nós, em um dado momento da nossa vida, sofremos, somos tentados. Alguns falham em meio a essa tentação. Alguns acabam então cedendo espaço ao pecado, pecando através da tentação. Mas outros acabam resistindo à tentação e resistindo também ao diabo. No ano de 97 eu morava na cidade de Governador Valadares. Estava aí com 17 anos de idade. A minha família é muito grande, como os irmãos já sabem, somos 12 irmãos da primeira geração. Sou gêmeo com Márcia, né? E a nossa família é bem grande. E exatamente no ano de 97 foi o ano que a minha mãe mais lutou para viver.
Foi diagnosticado que ela tinha então um problema associado a um problema cardíaco. Ela era hipertensa e o coração dela havia crescido tanto, as veias entupidas, e ela necessitava urgentemente de uma cirurgia para que pudesse resolver o problema. Só que a situação se agravou tanto que uma cirurgia então nas veias ou artérias já não era o suficiente para que ela pudesse viver. Ela precisava então fazer um transplante cardíaco. E nessa necessidade de elas fazer um transplante cardíaco, nós recorremos na época, os meus irmãos mais velhos, né, que hoje já estão aí com 50 anos, né, o Wagton já está com 53 anos. Eu tinha nessa época 17 anos de idade, então não participava de muitas coisas dessa natureza e estava estudando fora. Nós nascemos ali em Umburatiba. Umburatiba, irmãos, quando você tem a placa seja bem-vindo, quando você passou um pouquinho já tem assim, volte sempre, né? É um lugar bem pequenininho em Minas Gerais. Se tiver muito lá, acho que 2.000 eleitores, se tiver, muito pequeno. Então eu nasci ali, nasci em Carlos Chagas. Carlos Chagas eu só fui nascer em Carlos Chagas. Depois morei a infância toda em Umburatiba. Então saímos de Umburatiba, todo pai, toda mãe quer que os filhos estudem para ter sucesso, não é assim? Mesmo os pais sendo pobres, eles sonham em dar aos filhos aquilo que eles não tiveram. Meu pai basicamente só sabe escrever bem pouco o seu nome. A minha mãe da mesma natureza. E meu pai trabalhou a vida toda como gerente de fazenda, tirando leite, cuidando de gado. Às vezes virava no vacinando gado. E eu fazia exatamente o que meu pai fazia, aprendi com ele. Então a gente cuidava de gado, mexia com cavalo, enfim, a vida era assim. E tinha que trabalhar bastante, acordar às 4, 5 da manhã, assim era a nossa vida. Então foi exatamente devido a esse sonho que todo pai e toda mãe tem para o seu filho, que falou, não, é preciso estudar. Os mais velhos já saíram mais cedo, foram embora então para outra cidade estudar e constituir carreira. E eu fui para Governador Valadares. Só que aí a situação da minha mãe, ela começou a se agravar. Eu ainda não era crente, mas sabia que existia um Deus Todo-Poderoso que resolvia todos os problemas. E é exatamente nessa época de dificuldade, que a gente começa a buscar respostas em Deus. Então se você anda preocupado com o que está acontecendo, se você anda sem saber o que está acontecendo, comece a procurar respostas. E a resposta que você pode encontrar, que pode mudar a sua vida, essa resposta você só encontra através da palavra do Senhor, através do Deus Todo-Poderoso. Em setembro, eu me lembro bem, a minha mãe foi levada para Governador Valadares, já tinha ido para São Paulo, já tinha ido para alguns lugares. Imagine, você sair de Umburatiba, que fica bem no interior, depois de Nanuque, você ainda tem aí de Carlos Chagas lá 80 quilômetros de chão para dentro, chegando ali na região dos Índios, em Machacaliz, sair dali para ir para São Paulo atrás de tratamento, para ir para Valadares, em todos os lugares que se disserem, tinha um médico bom em coração, a família correu atrás para levá-la. E foi exatamente nessa época que eu comecei a buscar ainda mais a presença do Senhor. Foi nessa época que eu comecei a questionar Deus acerca de algumas coisas que eu não concordava. E uma delas era o fato de que eu estava perdendo a minha mãe. Uma delas era o fato que, se não houvesse um milagre de Deus, ela iria morrer. Não tinha outra solução. Os médicos já disseram, não, tem que fazer um transplante, tem que fazer uma cirurgia, e para isso tem que arrumar um doador. Imagine então conseguir um doador de coração. Alguém teria que morrer, e alguém teria que morrer, né? E morrer de forma que o coração permanecesse batendo por algum tempo. Teria que ser então alguma coisa associada ao nosso cérebro, teria que parar de funcionar. É basicamente impossível uma fila de espera então para um transplante cardíaco. E aí eu morava em Valadares, e aí nessa época eu comecei a me aprofundar, a ler na Escritura. E quanto mais você conhece, quanto mais você tem um conhecimento superficial de Deus, às vezes, porque eu falo superficial, é porque às vezes nós queremos resolver as coisas com a nossa força,
com a força que nós temos, que é limitada. E aí eu comecei a ler a Bíblia e comecei a questionar Deus, e ficar chateado com Deus, decepcionado com Deus. Eu queria de todas as formas que Deus curasse a minha mãe, que Deus resolvesse aquele problema. Eu queria então que Deus mandasse uma solução para a vida dela. E aí eu comecei a questionar Deus e perguntar: Deus, mas cadê você? Aonde o Senhor está? No momento que eu mais preciso do Senhor. Se a Bíblia é a palavra do Senhor, e se essa palavra ela é infalível, ela é inerrante, como dizem alguns, e o Senhor, como diz na tua palavra, o Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue há 12 anos que ela estava enferma. O Senhor então ressuscita um morto. O Senhor é aquele então que ressuscita aquela menina, a filha de Jairo, como diz na tua palavra. O Senhor diz: Talita cumi, ou seja, menina, levanta-te, e ela simplesmente levanta. O Senhor é aquele homem que olha simplesmente para um cego, cospe na terra, passa então o lodo nos seus olhos e ele começa a enxergar. E aí eu comecei a colocar para Deus: Deus, o problema da minha mãe é muito mais fácil, pensava eu. Diz: Senhor, é só um coração, não precisa ressuscitar ela está viva. E aí eu comecei a questionar Deus, porque eu queria uma solução de Deus na vida dela. Senhor, o problema é simples, resolva o problema. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor é Deus que pode fazer todas as coisas. Por que o Senhor não resolve um problema tão simples? Uma coisa tão simples para o Senhor, para o Deus Todo-Poderoso, o Deus que com uma palavra apenas, como diz o escritor de Hebreus no capítulo 1, bastou apenas uma palavra e formou o universo. Por que o Senhor não pode resolver um problema tão simples? Basta então o Senhor estalar os dedos, se o Senhor quiser, piscar os olhos, e simplesmente ela receberá um coração novo, ou simplesmente o Senhor desentope todas as veias, artérias, e ela volta então ao normal. E eu comecei a indagar isso ao Senhor, e eu comecei a questionar a Deus, porque Deus não me ouvia, Deus não escutava a minha oração. Eu ainda não tinha o Senhor como seu Salvador, não era crente evangélico ainda, mas eu sabia que existia um Deus Todo-Poderoso que poderia resolver o problema, mas ainda não conhecia, não tinha experimentado verdadeiramente o que era então seguir a esse Deus, servir a esse Deus. E aí eu comecei a ler muito essa palavra, e aí eu falei: não, já sei, será que Deus existe de fato? Será que de fato Deus existe? Será que é possível alguém me provar a existência de Deus? E aí ontem eu até coloquei à noite, né, Ian? Falei: coloca aquele filme aí, Deus Não Está Morto. Que hoje as pessoas têm se esfriado tanto na fé que parece que Deus morreu. E assim era eu. Mas eu queria provar que de fato Deus não existia, porque Ele não fazia o milagre que eu queria. Falei: não, Deus não existe, porque eu estou querendo um milagre, mas o milagre não acontece, o milagre não vem. E aí eu falei: bem, já sei. Aí eu lembrei desse texto e falei: não, já sei. Eu morava em Valadares, eu falei: eu vou pular lá de cima do pico do Ibituruna. Fica, para quem conhece Valadares, uma extensão de 1.100 metros acima do nível do mar. Você tem que uma subida bastante íngreme. As pessoas subiam lá para pular de asa delta, e até hoje, se você for lá, não saiu de lugar, continua no mesmo lugar. Então eu falei: eu já sei, eu vou subir lá em cima, eu vou pular lá de cima, e aí a Bíblia diz que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Se os anjos me segurarem pelas mãos, opa, está resolvido meu problema, Deus existe, né? O diabo me tentando através da própria palavra de Deus. Falei: vou pular lá de cima, vou pular e Deus vai me segurar, e bem, Deus existe. Ele pode até não curar minha mãe, mas eu vou saber que Ele existe. E ainda assim existem muitas pessoas hoje com uma fé errada acerca de Deus. Eu saí então, na época eu morava ali, para quem conhece Valadares, no Santa Helena, bairro Santa Helena, ficava basicamente a quase 10 quilômetros para começar então a subida do pico do Ibituruna. Falei: não, minha mãe estava no hospital, na Clínica São Lucas, que fica na rua 7 de setembro em Valadares. Ela estava lá, meu pai estava lá, alguns irmãos estavam lá, porque a situação dela só se agravava dia após dia.
E eu resolvi ter essa ideia incrível. Eu falei, não, eu vou lá porque hoje eu vou saber se Deus existe de fato. Mas a questão é que eu estava inconformado com Deus, chateado, decepcionado com Deus. Talvez você que está me ouvindo hoje, eu quero que você pense aqui, o desejo do meu coração é que você possa aprender algo de Deus na sua vida. Eu não sei o momento que você está vivendo, porque eu pensei muito para que eu pudesse então falar isso aqui, porque teologicamente, conforme aprendemos no seminário, nós não podemos então ficar dando testemunhos pessoais ou compartilhando muito da nossa vida no púlpito. Isso não seria o correto dentro de uma ética teológica. Mas eu senti de Deus compartilhar com os irmãos nessa manhã um pouco do que aconteceu comigo. E aí eu saí então em direção ao Pico do Ibituruna, e todas as pessoas que eu encontrava na rua eu parava e perguntava, principalmente aquelas que estavam com a Bíblia debaixo do braço. Fala que ele é crente. E perguntava, vem cá, Deus existe? E saí perguntando a todos que eu encontrava, Deus existe? E alguns diziam, não existe. Eu digo, me prova que ele existe. Aí algumas pessoas diziam, não, mas ele criou tudo, olha a sua volta. Eu digo, uai, mas isso aí não foi uma explosão do Big Bang, não foi um ovo cósmico que explodiu, né? E aí eu comecei a questionar a existência de Deus, e todas as pessoas não tinham uma resposta que me satisfazesse, porque na verdade a resposta que eu precisava vinha de Deus e não diretamente do homem naquele momento. E aí eu comecei a trilhar o meu caminho, até cheguei ali já no local para começar a subir naquele morro, subir naquele pico. E aí, na minha insistência, na minha ignorância, eu queria de fato saber, será que Deus existe? Será que Ele pode curar a minha mãe? E fiquei questionando e comecei a duvidar, porque você vê tantas histórias na Bíblia, você vê tantas histórias de recuperação, de fé, testemunhos de fé, pessoas até mesmo que foram ressuscitadas. E por que não ressuscitar? E por que Deus não curar então alguém que você ama tanto? E a palavra de Deus ia martelando cada vez mais fundo dentro do meu coração. E aí o Senhor veio me falando através da sua própria palavra. Essa palavra ela começou a entrar tão profundo dentro da minha mente, no meu coração. E essa palavra, então o próprio Deus começou a falar comigo através dessa palavra, que ao chegar naquele lugar ali, no pé daquele monte, eu me ajoelhei porque eu não aguentei. O peso da mão do Senhor me fez cair de joelhos. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração dizendo, ei, se você pular, você vai morrer. E o pior, você vai morrer, mas não vai ver a minha glória. Você vai morrer, mas não vai ver e não vai usufruir da minha presença. O pior não é você morrer, mas morrer distante de Deus, morrer distante dos caminhos do Senhor. E aí o Senhor foi falando através da tua palavra ao meu coração cada vez mais forte, e eu ajoelhado não consegui prosseguir, não consegui sair daquele caminho, porque o Senhor foi falando ao meu coração, dizendo acerca disso. Porque aqui nós podemos perceber então que o diabo tentou Jesus de tal forma, que primeiro ele diz, ei, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Jesus rebate através da sua própria palavra, dizendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas o diabo insiste novamente e leva ele à cidade santa, colocando sobre o pináculo do templo, e disse, se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará o teu respeito, para que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Esse era o desejo do meu coração, pular e os anjos me socorrer. Mas Deus diz, ei, se você pular, você vai morrer e não vai ver a glória de Deus, não vai conhecer de fato esse Deus, não vai saber de fato quem é Deus. E quantos de nós, às vezes, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de desespero, nós duvidamos da existência de Deus simplesmente por conta dos nossos problemas existenciais. Problemas esses que vão existir para todos sempre, problemas esses que não cessarão em nossas vidas. E aí o Senhor falou ao meu coração, eu voltei para trás, mas ainda tinha um problema para resolver. A minha mãe continuava enferma,
Deus já havia falado ao meu coração. E aí nesse período de setembro até novembro, quando foi a data que eu recebi a ligação, eu estava em Valadares, finalizando o último ano que eu estava cursando ali o curso de contabilidade. O meu irmão mais novo me liga e diz: mãe morreu. Eu falei: não é possível. Disse: não, mãe morreu. Eu falei: não estou acreditando. A psicologia costuma explicar que naquele primeiro momento você acredita, mas depois você duvida. Aí você quer fazer igual Tomé, só acreditar vendo. Eu falei: não, eu tenho que ver para crer. Não é possível. Eu falei: não estou acreditando, André. Eu falei: pai está aí? Aí pai pega o telefone já chorando e diz: sua mãe morreu, filho. Estou mandando o carro pegar vocês em Carlos Chagas, um amigo nosso, que eu morava lá em República. E aí eu falei: não é possível. E aí nós pegamos o ônibus. Foi a viagem mais tensa e mais longa da minha vida, de Valadares até Carlos Chagas. E foi um amigo meu comigo. E aí chegando ali em Carlos Chagas, o pai dele já estava esperando. Até hoje um grande amigo nosso, Deni e Ângela, um casal muito querido, muito amado nosso. E aí entramos no seu carro, fomos para Itabatã, para Umburatiba. E começando a chegar na cidade, a cidade muito pequena, os irmãos já sabem, imagina a cidade pequena quando tem velório. A cidade em peso estava lá. Todos estavam ali. E aí ao deparar com aquele tanto de carro, com aquele tanto de gente na porta, eu falei: não, morreu mesmo. Já desci do carro meio que inconsolado, chorando, triste. É claro, irmãos, que eu estou contando aqui o que aconteceu comigo, mas o reflexo disso na vida de cada filho é diferente. Estamos vivendo em tempo e em momentos diferentes. Uns veem as coisas de uma ótica diferente. Ali era uma experiência minha com Deus, que marcou a minha vida, marcou a minha história. E aí ao chegar na casa eu comecei a ver, e a gente imagina, você vê uma cena de velório, de choro, de pranto. E naquela época, quando eu entrei em casa, eu lembro até hoje, com a mochilinha nas costas, que era de costume naquela época, uma mochilinha jeans. Quase todo mundo tinha uma mochilinha jeans que carregava e ia para a escola. Eu não estou tão velho não, irmãos, mas já são 22 anos se passaram. E aí eu chegando ali, a primeira coisa que eu observo na mesa, na sala, e exatamente eles colocaram um caixão em cima da mesa de jantar. O caixão ficava ali em cima. Eu olho então, eu caminhando, entrando para dentro da minha casa, e são coisas que não tem como apagar da memória, não tem. E aí ao entrar pela porta, simplesmente eu olho aquele caixão, corro direto para o quarto, chorando. E aí eu pergunto: Deus, mais uma vez, por quê? Por que, Senhor, que o Senhor não me ouviu? Por que o Senhor não curou? Por que o Senhor não restaurou? Era só um coração, não precisava ressuscitar como fizeste com Lázaro. Quer dizer, na visão nossa a gente diz: não, esse milagre é mais fácil que o outro, isso é mais fácil de fazer que o outro. E aí o desejo do meu coração era esse. Mas aí Deus é tão bom, tão misericordioso, que ao entrar no quarto, ao cair de joelhos, eu: Senhor, me dá uma resposta. Eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ouvir aquilo que o Senhor quer comigo, aquilo que o Senhor está tratando ao meu coração. Às vezes tem coisas, irmãos, que não compete a nós. As coisas estão no controle de Deus. A morte nós sabemos que é consequência do pecado. A morte é fruto do pecado do homem, da desobediência do homem. Não é porque o Deus é ruim que tirou sua mãe, tirou seu pai, ou você perdeu um irmão, uma irmã, ou um amigo muito querido. Não é porque Deus é ruim, são consequências do nosso pecado, consequências das nossas escolhas, consequências daquilo que aconteceu no Éden, no início de todas as coisas. E aí eu estava naquela situação, quando eu entro no meu quarto, me coloco de joelhos e peço: Deus me dá uma resposta. E a Bíblia comigo. Abri a palavra do Senhor,
exatamente em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. E o Senhor diz: em tudo dê graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo para convosco. Aí eu disse: Senhor. E aí, como eu estava falando aqui na quinta-feira, a oração mais poderosa não é aquela oração bonita, não é aquela oração com frases de efeito, não é aquela oração que você diz: magnânimo Deus, excelentíssimo Senhor, Deus Todo-Poderoso. A oração mais bonita não é essa oração que você faz para Deus, ou aquela que você se coloca de pé diante do Senhor e diz: Senhor, exclamando dizer que será alguém. Mas a oração mais poderosa que tem é a oração verdadeira que você faz, é a oração mais simples, é a oração de quebrantamento que você faz diante de Deus, até mesmo o fato de você rasgar o seu coração para Deus. E eu disse: Senhor, como eu posso aceitar uma coisa dessas? Como eu posso dar graças numa ocasião como essas? Como eu posso ser grato ao Senhor, se o Senhor tirou a minha mãe, aquela que eu tanto amava? Como eu posso ser grato a Ti, Senhor, tendo eu perdido a minha mãe? Porque não é só fato de perder. Hoje eu entendo um pouco da vida, um pouco, mas perder a mãe aos 47 anos de idade. Minha mãe faleceu aos 47 anos, logo depois a minha sogra falece aos 50 anos. Meus filhos nunca tiveram uma avó de sangue, graças a Deus, porque tem muitas vozes que têm se levantado, vozes do coração, voz de peito, para abraçá-los, para ampará-los. E aí naquele momento eu disse: Senhor, mas como eu vou ser grato ao Senhor numa situação como essa? Como eu vou glorificar o Teu nome numa situação como essa? E exatamente essa oração é a oração que Deus ouve, é a oração que muitas vezes nós nos encontramos na angústia, na dor, no sofrimento. É a oração que muitas vezes nós fazemos rasgando o nosso coração para Deus, enxergando a nossa imperfeição, enxergando que nós somos pequenos e falhos, enxergando que existe um Deus Todo-Poderoso que resolve o nosso problema, enxergando então que existe alguém que está acima de tudo e de todos. E aí naquele momento da minha vida eu fiquei meditando acerca dessas coisas. Aí eu volto, saio para fora de novo. Não tem como você fugir da realidade, não tem como fugir dos problemas. Como nós temos falado aqui, existem muitos homens hoje que têm fugido dos problemas, têm fugido das suas responsabilidades, de homem, da sua responsabilidade de marido, da sua responsabilidade de pai, da sua responsabilidade de provedor, da sua responsabilidade de ser servo de Deus. Fugir dos problemas não resolve os problemas, pelo contrário, arrumamos problemas maiores quando nós fugimos dos problemas. O problema estava diante de mim, não tinha como fugir. Minha mãe havia morrido, havia partido. Eu volto então para a sala, olho de novo, fico ali olhando, contemplando. E então eu saio daquele lugar, vou sentar lá fora. E aí chega uma amiga nossa, usada por Deus, porque ela não falaria aquilo de forma tão profunda ao meu coração se não fosse o Espírito Santo. Sônia, lá de Umburatiba, filha da nossa querida Laura, esposa do Brás, ela disse para mim: a sua mãe estava enferma, doente. Talvez ela estivesse pedindo a Deus: Senhor, me cure ou me leve. Já parou para pensar nisso? Às vezes tem pessoas sofrendo de doenças terminais, com câncer, com outras enfermidades, que a dor é tão intensa, o sofrimento é tão intenso, que o desejo do coração dela é ser curado ou ir para a glória. E se está com Cristo, amém, vai para a glória, descansa. Assim diz a palavra do Senhor em Apocalipse, que bem-aventurados são os mortos que morrem no Senhor, porque descansarão das suas fadigas. Há descanso, há refrigério. E aí ela disse: não, a sua mãe estava sofrendo, a sua mãe estava padecendo.
Seria egoísmo nosso, desejar que ela continuasse em nosso meio, sofrendo tanto. Fui parar para pensar e disse: não, é verdade. Às vezes, por conta do nosso amor, nós queremos manter alguém sofrendo ao nosso lado. Por conta do nosso amor, por conta, às vezes, da nossa falta de compreensão acerca das coisas, nós acabamos por fazer as pessoas sofrer do nosso lado. E aí eu pude compreender um pouco acerca dessas coisas. Meu amado, a palavra do Senhor em 1 João capítulo 4, versículo 19, diz que Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Nada em nossa vida acontece por acaso. Nada em nossa vida é fruto do acaso. É fruto das circunstâncias tão somente. Deus está no controle de todas as coisas. A palavra diz em Apocalipse capítulo 4, que o Senhor está sentado no trono. O Senhor tem as rédeas desse universo em tuas mãos. Não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça se o Senhor não permitir. Entenda, Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que você ache que Deus não está controlando as coisas, ou as coisas fugiram do controle de Deus, entenda, nada fugiu do controle do Senhor. Nada fugiu do controle de Deus. Deus controla todas as coisas. Talvez você ache assim: não, nós estamos vivendo um momento difícil, um momento delicado na história. Eu sei que quando nós ouvimos pela televisão e diz assim: morreram tantos em São Paulo, morreram tantos em Vitória, morreram tantos nos Estados Unidos, no Japão, na Itália. Às vezes para muitos vão ser números, mas para muitos nesse momento é dor. Às vezes foi um irmão que ele perdeu ali. Às vezes foi um amigo de infância. Às vezes foi a mãe, o pai. É dor, é sofrimento. É nessa hora que às vezes a gente pergunta: Deus, onde o Senhor está? Deus, cadê você que não resolve esse problema? E quantos de nós às vezes questionamos a esse Deus, porque nós percebemos que parece que Deus está distante, ou parece que Deus esqueceu de nós. Mas eu quero que nessa manhã você saia daqui numa certeza. Duas: Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Todas as coisas. E a outra coisa que Ele diz na sua palavra está lá em Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quero dizer para você nessa manhã que nada pode te separar do amor de Deus. Nada. A morte não te separa do amor de Deus. A dor não te separa do amor de Deus. A fome não te separa do amor de Deus. As circunstâncias que nós estamos passando não nos separa do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Tribulação, angústia, dor, perseguição, nada disso pode separar do amor de Deus. Você precisa ter convicção no Deus que você serve. Você precisa entender que esse Deus sabe de todas as coisas, que esse Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. E assim como diz na sua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. As rédeas da história não estão soltas ao acaso. Tudo está no controle e na direção de Deus. E entenda, meu amado, assim como diz naquele filme de Rocky Balboa, achei interessante, ele diz, falando para o filho: a vida bate pesado. A vida, há momentos para nós que parece que ela ser dura conosco. E a vida vai bater tão forte na gente há momentos. A vida às vezes causa-nos tanta dor, tantos problemas nós somos acometidos todos os dias. Tantas coisas acontecem conosco, tantas experiências com Deus, que se eu fosse contar aqui, ficaríamos dias falando. Tantas. E uma coisa eu tenho certeza, assim como diz na palavra do Senhor, no mesmo
sentido que diz o texto. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, ele nos compartilha um detalhe daquilo que não está escrito em Mateus. Ele diz assim, no verso 13 de Lucas 4: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Até momento oportuno. Isso quer dizer o que, irmãos? À medida que nós vencemos uma luta, vem outra. À medida que nós vencemos um problema, vem outro. À medida que nós passamos por dor, por sofrimento, por angústia, por fome, por perseguição, vai vir outros problemas. Você não pode se acovardar diante dessa situação. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor e de temor. Aqueles que são covardes não herdarão o reino dos céus, assim como diz na sua palavra em Apocalipse capítulo 21. O reino dos céus não é para os covardes, não é para aqueles que têm medo, não é para aqueles que simplesmente acham que viver a vida é só aproveitar todos os dias, todos os tempos, como se nada fosse acontecer. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes o diabo vai se aproveitar de situações como essa que nós estamos vivendo agora, e de repente, se acontecer com você, de você perder alguém, não se desespere. Não queira se suicidar. Não se permita esquecer de Deus simplesmente por um momento. Não se afaste dos caminhos do Senhor porque alguma coisa não deu certo na sua vida. Não se afaste de Deus, mas pelo contrário, firme-se cada vez mais em Deus. Permaneça em Cristo. Mesmo que o mundo esteja em crise, mas esteja em Cristo. Nós ouvimos tantas coisas nos últimos dias da mídia, guerras internas, problemas que nós não conseguiríamos resolver, mas existe um que pode resolver todas as coisas. Existe um que está simplesmente aguardando o tempo de se cumprir da sua palavra, que ele diz que irá voltar para buscar a sua igreja, e nós percebemos isso hoje. Nunca esteve tão perto do Senhor voltar. Amém? Pai querido, Pai de amor, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu te agradeço, ó Pai, porque em meio à luta, em meio à dor, em meio ao sofrimento, muitas vezes, ó Pai, o Senhor não responde às nossas orações da forma que nós queríamos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o porquê de todas as coisas. Eu te louvo, ó Pai, e te agradeço, porque em meio a todas as lutas, em meio a todas as aflições e tribulações, nós perseveramos em servir ao Senhor, nós perseveramos em seguir ao Senhor. Nós, assim como diz na tua palavra, tomamos a nossa cruz e seguimos ao Senhor. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida da tua igreja, a vida do teu povo que se faz presente aqui nessa manhã, a vida dos teus filhos e filhas que estão em casa agora assistindo essa live. Eu quero te pedir a tua bênção, Espírito Santo de Deus, na certeza, ó Pai, de que o Senhor é um Deus onipresente, de que o Senhor está em todos os lugares, de que o Senhor ouve todas as orações ao mesmo instante, de que o Senhor pode respondê-las, ó Pai, de forma individual a cada um nesse momento. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, derrame sobre nós a tua bênção e venha nos livrar de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Abençoa-nos, ó Deus, fortaleça-nos, ó Deus, na tua palavra, capacita-nos, ó Deus, para melhor te servir. É o que nós te pedimos, encarecidamente, no doce e eterno nome de Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Amém e amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Não deixe de se fazer presente no culto de hoje à noite. Eu convido a você que está aí nos assistindo, venha para a igreja, venha para a casa do Pai. E eu quero aproveitar, irmãos, e fazer um pedido aqui, que os irmãos compartilhem esses vídeos, né? Estejam encaminhando para os amigos. Peça para que se inscrevam em nosso canal. Nós precisamos ali de 1000 inscritos para transmitirmos diretamente do YouTube, tá? Ao vivo. Então, os irmãos nos ajudem nesse sentido. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Sintam-se abraçados por mim. Esse é o desejo do meu coração, abraçar todos. Amém? Deus abençoe.